para você entender como que você se torna um caixeiro ou uma caixeira na RTM, além daqueles pré-requisitos que eu mencionei para você, você tem que entender quais métodos de pagamento estão abertos para você se tornar caixeiro deles. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Meu nome é Wesley e seja bem-vindo ao canal Crie Sua Própria Economia. No vídeo anterior, eu mostrei para você aqueles pré-requisitos e te falei alguns insights ali, algumas dicas para você de repente não ficar amarrado com detalhes. Vem comigo nesse vídeo aqui e chama atenção para você o seguinte, olha só, eu estou na versão portuguesa aqui do site. Eu já vou fazer o seguinte, olha só, presta bastante atenção. Eu vou abrir aqui. Vou abrir 3 sites. Eu vou abrir um na versão em português, um na versão em espanhol e um na versão em inglês. Ninguém explica isso aqui para ninguém. Eu vou explicar para você. Vou começar com o site em português. Eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo, torne-se um caixa RTM. Vou clicar nesse link aqui no menu. Vou vir aqui onde como faço para me tornar um caixa. Aqui tem aqueles 3 pontos e tem o post, que são os pré-requisitos. O processo de ativação de caixeiro, que eu mostrei para você no vídeo anterior. Aqui tá todos aqueles 6 pontos. E eu quero parar aqui 1 minuto. Vou lá na página em espanhol. Aqui, ó, ser cajero RTM. Vou clicar. Do mesmo jeito, eu vou aqui e abrir. Eu estou abrindo a mesma coisa, mas em 3 idiomas diferentes, se você não percebeu ainda. E aqui na versão em inglês, Become a RTM Cashier. Agora mesmo você vai entender o sentido disso aqui. Vou ver aqui, Article. Ó, observe. O que eu fiz aqui? Eu tenho a versão em português e inglês, em espanhol e em português. Você vai observar algumas diferenças aqui entre um e outro. Olha só, aqui na versão em português, a gente tem os 6 pontos e só tem um link, que é esse aqui. Esse link aqui no final, pessoal, ele é o mesmo. Esse link, ele não vai mudar, tá? Ele é o mesmo para todos. O que vai mudar é que se você observar aqui, ó, na versão em inglês e na versão em espanhol, aparece um link aqui de mais informações que não aparece aqui na versão em português. Quero te mostrar do que se trata. Vou clicar nesse link de mais informações e vou clicar aqui na versão em inglês, More Information. Olha só. Perguntas frequentes. Como ativar um método de pago? Aqui está algumas dicas. Aqui também. Só quero chamar a atenção que de repente você parou nessa página aqui. E se você fuçar aqui dentro do site em português, tem aquelas mesmas informações. Mas eu acho bem curioso a RTM não ser igual em tudo isso aí. Pode ser um erro deles? Pode, mas é uma informação que eu considero essencial. Me fez falta isso aqui na época que eu fui me tornar caixeiro dos meus primeiros métodos de pagamento e não quero que você fique perdido nisso aí. Tem mais informações. Essas informações aqui, olha só, elas não vão fazer... elas não vão mudar, digamos, a forma, os pré-requisitos vão continuar sendo exatamente esses aqui que eu expliquei para você. Contudo, aqui explica mais como ou o porquê, de repente, aquele método de pagamento que você quer não está nem disponível lá na RTM no momento. Tá? Eu vou deixar essa página aqui e vou vir aqui, eu vou puxar ela para cá, para a gente manter elas todas bem juntinhas. Agora eu posso fechar o resto porque o que está aqui em espanhol é a mesma coisa que está aqui em inglês. Tá?
A mesma coisa que está aqui em inglês. Agora, não tem isso aqui em português, não aqui. E eu acho que isso aqui deveria estar aqui para facilitar a vida de muita gente. Então, vou fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Isso aqui a gente vai precisar, tá? Olha o ponto 3. Verifique o status dos métodos de pagamento com os quais você deseja aceitar solicitações. Se eles estiverem no status aberto, você poderá solicitar a ativação. Lembra que você tem que solicitar a ativação. Você pode verificar aqui. Aqui nesse link você vai verificar os métodos de pagamento atualmente dentro da RTM no mundo todo. No mundo todo. Você vai ver que tem Índia, tem Brasil, aqui tem um monte de coisa aqui. Aqui está a carteira, o método de pagamento. Aqui está a categoria dele. Aqui está o status do mercado para esse método de pagamento. E aqui está o mínimo de transações requeridas. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, para mim ver se de repente o meu método de pagamento ele está aceitando, a RTM está aceitando novos caixeiros, aqui tem que estar aberto. Então, tá ótimo. Está aberto aqui, de boa. Mas você vai observar que aqui ela só lista os que estão abertos. Ela não lista os que estão fechados. E o que seria um método fechado? Que atualmente não está aceitando, pelo menos no momento, não está pegando novos caixeiros nem novas caixeiras. Por exemplo, Revolut. A Revolut, ela não está aberta. Dentro da RTM não está aberto para Revolut hoje. Para você, você vai cumprir os pré-requisitos e tudo mais, mas no momento não tem vaga. O que a Revolut está querendo dizer para você, olha, não está aberto, não tem vaga. E aqui, eu só estou te dando um exemplo da Revolut, mas vamos imaginar outra carteira, a Paisa, por exemplo. A Paisa também não está com caixeiros disponíveis. A Payer também não. Mas o Pix está. Olha lá, o Pix está. Então, o que é importante você entender desse link aqui? Que aqui vão estar listados todos os métodos de pagamento através dos quais é possível você completar transações lá dentro da RTM. Esse link aqui ele é fornecido pela RTM e ele está sempre atualizando. Então, é importantíssimo que você que está começando agora fique de olho nisso aqui. Eu te expliquei que essa primeira coluna são os métodos de pagamento, as carteiras, né? A RTM chama de método de pagamento porque nem tudo que está mostrado aqui são carteiras eletrônicas. Aqui você vai ver que, por exemplo, banco é um banco mesmo, né? É uma conta num Banco do Brasil, num Santander, no Nubank, enfim. E tem as e-transfer, são as carteiras eletrônicas. O Pix é uma e-transfer. E-transfer é uma abreviação de Electronic Transfer. Ou seja, você consegue mandar ali de forma eletrônica só com o seu dispositivo celular, tranquilo, sem problema. Tudo você, no final das contas, consegue. Se você tem uma conta no Banco Itaú, você também consegue movimentar tudo. Mas aqui ele se separa. Tá? Ele separa por categorias. Tem cash, gift cards. Isso aqui são todas as coisas que você pode transacionar, que você pode fazer através de uma transação P2P dentro da RTM. Você pode trocar gift cards da Amazon por um Pix em reais. Você pode trocar, por exemplo, Prex por Binance Pay. Você pode fazer isso. Desde o momento que você cria a sua conta, desde que você tenha uma carteira nesses métodos de pagamento, tem uma identificação ali dentro do método de pagamento, e colocou esse método de pagamento lá dentro da RTM, você pode trocar com outras pessoas o que você bem entender. Só que uma coisa é você trocar, outra coisa é você completar transações e ganhar uma comissão. São coisas diferentes. Fazer transações é tranquilo. A qualquer momento, desde a hora que você criou a sua primeira... Você verificou a sua conta, você pode fazer o que você bem entender. Você pode abrir transações de adição. É claro que para você
fazer transações de retirada, primeiro você vai ter que fazer transações de adição, tá? Mas para você completar transações de outras pessoas, ajudar as pessoas a fazerem a troca que elas querem, você precisa ser caixeiro, tá? Entendeu aqui o método de pagamento, entendeu as categorias, aqui está o status do mercado, que eu falei para você que aqui são listadas só as abertas, as fechadas, que tipo, se eles não estão aceitando o caixeiro no momento, a carteira nem vai aparecer aqui. É o caso da Revolut. Aí você fala assim, poxa Wesley, mas você falou da Revolut lá, que era uma carteira boa e ela não está aqui. Você pode ter certeza, ela não está aqui no momento, que a procura por essa carteira está muito grande. Mas, muito em breve, você pode ter certeza, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2025. Você pode ter certeza que muito em breve a Revolut vai voltar para cá, tá? Toda carteira, todo método de pagamento, quando ele entra aqui na RTM, ele tem 3 fases. Ele tem a fase de novidade, que ninguém dá muita bola. Aí, de repente, ele populariza. Ele tem um pitch e vai lá em cima. Aí, depois que ele populariza, aí as pessoas perdem tanto o interesse. E aí ele cai um pouco e estabiliza. A Revolut, no momento que eu gravo esse vídeo para você, ele está nesse pitch, mas eu digo para você que ela já está começando a cair. Então, você pode ter certeza que a hora que ela estabilizar, ela vai aparecer aqui. Isso não significa que você não deva, desde já, procurar cumprir os pré-requisitos para a Revolut. Recomendo que você faça isso, se você tiver interesse em trabalhar com a Revolut, tá? É uma carteira excelente, muito segura. Pois bem, e aí você vai olhar para essa última coluna aqui e vai vir uma dúvida na sua mente. Porque olha só, vamos pegar o exemplo de novo aqui do mais popular. Pix, para você se tornar caixeiro de Pix, é bem fácil, é bem simples. Com 2, 3 semanas aí, desde que você tenha cumprido todos os requisitos, eles vão te deixar, vão te habilitar como caixeiro de Pix. Mas isso não significa, como eu já expliquei em vídeos anteriores, que você pode começar a movimentar grandes somas em Pix, que você vai ter problema com o seu banco. Mas olha só isso aqui. Mínimo de transações requeridas. 2. E você vai falar, não, peraí, tá errado aí. Lá no processo de ativação de caixeiro, é dito que eu preciso de 5. São 5, não são 2. Aí você já vai começar a perceber o seguinte. Vale o que está aqui ou vale o que está aqui? Eu digo para você que vale o que está nesse post que você está vendo aí na sua tela. Pelo menos 5 transações. Porque se você cumprir só aquelas 2 transações lá, não vai resolver para você. Tá? Eu sempre recomendo que, a favor da segurança, você complete pelo menos 5 transações naquele método de pagamento. Claro, você não precisa, e depois eu vou dar uma estratégia para você, vou fazer um vídeo explicando uma estratégia, você não precisa, olha, eu cadastrei, verifiquei minha conta hoje, eu vou fazer no mesmo dia 5 transações aqui. Eu já cumpro todos os pré-requisitos, já fico com a nota acima de 4 e bola para frente. Amanhã eu já sou caixeiro. Não é por aí, tá? Não é por aí. A RTM, ela é muito esperta nesse ponto e tem toda, digamos assim, todas o direito de ser exigente, porque ela vai intermediar transações. E ela vai ficar, olha, se essa conta tem um comportamento não natural, eu vou empurrar ela mais um pouco. Eu não vou liberar caixeiro para esse usuário agora. Ela está no direito dela, isso aí está no TOS dela. Inclusive, é algo que é muito bem explicado aqui, ó, nesse link que só está disponível em espanhol e em inglês. Mas a gente consegue, com o navegador, traduzir aqui para o português. Então, olha só que perguntas são essas aqui. Como ativar o método de pagamento? Para ativar o método de pagamento, é necessário que o método de pagamento esteja aberto e configurado em seu perfil. O que ele quer dizer com você? Para isso, ele tem que estar aberto aqui, ó, aberto. E ele precisa, você já precisa ter configurado ele lá no seu perfil. Se você não adicionou o método de pagamento Pix lá dentro da sua conta, você não vai conseguir abrir transações em Pix, então não vai conseguir de jeito nenhum, a plataforma vai te barrar até mesmo a cumprir esses pré-requisitos, que são essas 5 transações aqui. Tá? Então não tem jeito, você tem que colocar sua carteira lá, ponto final. Onde posso consultar o status dos métodos de pagamento? É nesse link aqui, Market Status, né? Nesse link aqui. Fique atento que esse link
ele é atualizado. Tá? Se você vir aqui embaixo, olha só. Ele foi atualizado nas últimas... Às 7 horas, né, no meu horário de Brasília, aqui ele foi atualizado. Então, esse aqui está sempre atualizando. Está entrando método de pagamento, está saindo método de pagamento. Qual que são os métodos de pagamento? Já atalhando isso aqui, deixa eu fazer um adendo aqui. Quais métodos de pagamento são mais fáceis para você trabalhar? Claro, sem dúvida nenhuma. São as da categoria e-transfer. São essas aqui. Tanto é que o Pix, a Revolut, Skrill, Neteller, todas elas estão aqui dentro. Elas estão como e-transfers. Inclusive, né, o Payoneer. Claro que algumas aqui você não vai conseguir se cadastrar, você não vai conseguir abrir uma conta sendo morador do Brasil, porque algumas e-transfers aqui, elas são exclusivas para determinados países, tá? Mas aqui tem muitas que você consegue. Tem PayPal, que é fácil, tem Wise, Neteller, Skrill, né? Tem outro PayPal aqui, cada um desses PayPal aqui, você está vendo PayPal Premium, PayPal Small, PayPal normal, é porque o Small é para transações. Eu não transaciono PayPal no Artemio, mas salvo engano, o PayPal Small é para até $15 de transação, acima de $15 é o Premium, tá? Então olha só, tem várias e várias e-transfers aqui, tem a Shom. Então o que acontece? Por quais que você vai começar? Olha, eu recomendo que você comece por Pix, Revolut, depois Neteller, depois Skrill. Todas essas carteiras são fáceis de você se tornar caixeiro delas hoje, com exceção da Revolut, que eu já disse para você. Mas Pix, Neteller e Skrill, elas começaram, já tiveram esse ponto máximo, né, esse pitch, e agora estão estabilizadas. Se você observar, Neteller são 2 transações que você tem que ter. Claro, você não vai fazer só 2 transações. Faça as 5 que está lá no processo de ativação nesse link aqui. Neteller, olha, a Skrill também, ó, são só 2 transações. O Pix também são só 2 transações. Então, quando você cumpre esses pré-requisitos que você está vendo aqui na tela, automaticamente você vai cumprir esses aqui também, tá? E claro, se você trabalha com cripto, você também pode completar, você pode fazer transações P2P também através de criptos. Olha só, da categoria cripto aqui tem várias e várias e várias moedas. Olha só. E claro, todas elas também têm uma exigência mínima de transações aqui, só que essa exigência de transações aqui, ela é menos da metade do que está exigindo aqui, tá? E lembro que não é só cumprir as transações. Você precisa de ter uma classificação final de pelo menos 4 estrelas, tá? Atualmente aqui eu acho que tem algumas que você não precisa nem fazer transação nenhuma. Então se eu colocar aqui a minha conta do Itaú, eu não preciso de fazer transações, porque aqui está falando que não precisa, não tem nenhuma quantidade mínima requerida. Não, você precisa de toda forma, tá? Porque aqui é exigido de você isso. Lembra você, olha, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo para você pleitear, para você solicitar a sua ativação. Outro detalhe, deixa eu ver, tem algumas carteiras aqui, mas nem todas elas são mobile, onde é listado aqui, né, no Open Payments Methods, que você precisa ter pelo menos 3 transações, mas todas elas têm uma quantidade mínima aqui, bem menor do que está mostrando aqui, tá? Acabou não. Olha só isso aqui. Vamos voltar para as perguntas frequentes. Como determinar que um método de pagamento está aberto? Existem fatos. Isso aqui é tipo assim, olha, por que, por exemplo, o Pix está aberto e a Revolut não está? A RTM explica para você. Existem vários fatores para determinar que o método de pagamento está aberto para conceder permissões de aceitação. A taxa de aceitação da aplicação, se a nossa taxa de aceitação do pedido está abaixo do nível desejado. O que mais? Concentração de método de pagamento. Temos um indicador para determinar o quão concentrado é o método de pagamento, ou seja, como distribuídas as transações estão entre os números de ATM ativos. A taxa. Buscamos ter um caixa atrativo para os usuários. Portanto, se a taxa for muito alta, procuramos mais RTMs que queiram aceitar transações a uma taxa melhor para o usuário. Isso aqui, deixa eu só trocar em miúdos aqui.
o que eu entendo disso aqui e duvido que tenha um entendimento diferente. Concentração de pagamento. Lembra que eu falei para você que alguns métodos de pagamento, quase todos, né, eles começam bem devagar, depois se popularizam, crescem, tem um ponto máximo, aí depois diminui aquele volume e estabiliza. É exatamente o que está acontecendo com a Revolut hoje. A Revolut hoje, ela tem uma concentração, é muita gente querendo se tornar caixeiro da Revolut. Claro que isso aí, a RTM, ela percebe isso aí. Talvez muito antes da gente perceber, ela já tem dados ali. Olha, tem muita gente fazendo transações através desse método, dessa carteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma restringida. Eu vou dar uma segurada na entrada de novos caixeiros. Outro ponto. Taxas. Se a RTM, de repente, vamos criar uma hipótese, tem lá o PayPal. O PayPal, de repente, ele começa a cobrar uma taxa abusiva, tanto para você receber, quanto para você fazer envios. A RTM vai perceber isso e também vai tirar essa carteira daí, esse método de pagamento. Porque, olha, não compensa para ninguém. E pode ter certeza, se não compensa para nenhum dos pares, para a RTM em si, que vai pegar uma comissão pequena de cada transação, compensa menos ainda. Tá? Então, ela vai estar sempre de olho nisso aí. Então, é por isso que, às vezes, alguns métodos de pagamento são intermitentes. Ora eles estão abertos, ora eles desaparecem. Tá? Poucos ATM ativos. Se tivermos um número baixo de ATMs ativos, o que significa que se há uma boa aceitação, há uma concentração, ou simplesmente a aceitação não é boa. Existem outros fatores especiais que determinam se o método de pagamento está aberto. Mas olha isso aqui. Se eles têm um baixo número de ATMs ativos, ou seja, de caixeiros ativos, significa que há uma boa aceitação. Logo, está havendo uma concentração. Aí eles vão e abrem. Para não ficar, de repente, por exemplo, olha, tem 10 caixeiros aqui que completam transações da Revolut, por exemplo. Nossa, ia ser o céu, né? Ia ser o céu, porque aí a taxa seria muito alta, porque ela teria que pagar uma transação grande para essas pessoas completarem as transações de uma forma rápida. Aí, toda vez que tem essa questão do muita concentração, poucos ATMs ativos, poucos caixas ativos, ela abre para a entrada de novos. Tá? Mas até mesmo essa concentração ela pode ter o efeito inverso, que de repente é uma concentração não de transações, mas uma concentração de usuários tentando se tornar caixeiros de determinado método de pagamento. Outro ponto, novos métodos de pagamento. Novos métodos de pagamento são mantidos abertos até que o método atinja os níveis desejados de aceitação e concentração. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o que eu acabei de explicar que está acontecendo com a Revolut hoje. Ela atingiu o nível desejado de aceitação e está com uma alta concentração. Concentração de pessoas querendo se tornar caixas. Não é porque só tem uma pequena quantidade de gente completando transações da Revolut. Tem um monte de gente completando transações da Revolut. Mas, no momento, eles não estão aceitando mais caixeiros para a Revolut. Eu só estou falando aqui da Revolut como um exemplo. Você pode ter certeza. Eu gravo esse vídeo para você no começo de junho. Até o final do mês, começo de julho, você vai ver que eles vão voltar a aceitar, porque a carteira já está começando a fazer aquele movimento de queda. Não é porque o método de pagamento é ruim, o problema é que a Revolut. Não, é porque o sistema funciona assim. Se precisarmos de mais RTMs em algumas regiões, olha que legal isso aqui. Pode ser que o método de pagamento tenha todos os indicadores nos níveis desejados, mas que em algumas regiões tenham baixa aceitação. Nesses casos, o método será aberto a RTMs nessas regiões. Pode ser que a Revolut não esteja aberta para mim, que estou usando o IP do Brasil. Mas pode ser que para outros IPs ela esteja aberta. Se der tempo, eu vou até fazer isso aí e no final desse vídeo eu vou ativar meu VPN e vou acessar esse mesmo link para a gente ver o que muda. Tá? Mas entenda que, olha, eu tenho poucos caixeiros Revolut lá na China.
Ótimo. Então, o resto do mundo, se você fez o cadastro Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, não importa, você não vai conseguir. Mas ela está precisando de caixeiros para Revolut na China. Então, quem estiver na China vai ter a oportunidade de se tornar caixeiro, desde que cumpra os pré-requisitos. Entendeu? Quantos caixas são permitidos? Se um método de pagamento estiver aberto, concedemos permissões até atingir os níveis desejados dos indicadores. Portanto, nosso algoritmo concede permissões diariamente a um número limitado de ATMs, de caixeiros. Isso faz todo o sentido do mundo. Não faz não é muito vantajoso para RTM tiver, por exemplo, 1 milhão de caixeiros da Revolut, por exemplo, e aparecerem 1.000 transações abertas por dia. Esses 1 milhão de caixeiros, eles vão se digladiar por isso aí. E quando você se torna caixeiro, lembra o seguinte, você tem 30 dias para completar pelo menos uma transação naquele método de pagamento, na qualidade de caixeiro. Ou você vai perder aquela tão desejada, né, função de caixeiro dentro da RTM. Então, não é que você... agora você vai ser um caixeiro Pix, por exemplo. Não, fica 30 dias sem fazer transações, sem completar transações via Pix, que eles vão lá e te cortam. Tá? Então, fica esperto com isso aí. Mas, isso aqui é bem lógico. Eles vão habilitar caixeiros à medida da necessidade. O algoritmo deles está entendendo isso aí. Por exemplo, se tem uma transação para determinada carteira que está demorando demais a ser completada, o que ela vai fazer? Opa, vou aceitar mais caixeiros para reduzir o tempo de conclusão das transações. Isso aí é ela que vai fazer, é RTM. Não adianta você ficar importunando o suporte deles, que eles não vão liberar. É automático isso aí. Tá? É automático para todos os métodos de pagamento, para todas as carteiras. Mas é bom você entender. Isso aqui está em português, pessoal, porque eu traduzi do espanhol aqui para o português. Em inglês também tem essa informação. Agora, como eu mostrei para você no começo desse vídeo, em português não tem essas informações aqui, lá no link. A quem damos permissões? Olha só. Atualmente, estamos a conceder licenças a um percentual de novos ATMs que nunca tiveram permissões no método de pagamento e outra porcentagem a ATMs que anteriormente tinham autorizações de aceitação. Não dependemos principalmente do número de transações. Se o caixa solicitou autorização no método de pagamento, damos prioridade. Olha que legal isso aqui. A prioridade para eles são sempre pessoas que nunca foram caixeiras daquele método de pagamento. Por exemplo, a primeira vez que eu me tornei caixeiro da Skrill, a Skrill entrou numa época que apareciam muito poucas transações, as transações tinham uma vantagem muito pequena. Eu fiquei 30 dias sem completar transações da Skrill, porque eu não completo qualquer transação. Eu faço uma análise que você vai conhecer ao longo desses vídeos aqui. Aliás, você está conhecendo, né? Já está conhecendo aí a minha metodologia, o jeito que eu analiso isso aqui. Aí eu perdi a minha função de caixeiro. Você perde. Eu fiquei 30 dias sem fazer nenhuma transação, Skrill, perdi. Aí depois a Skrill voltou de novo com mais transações, umas taxas atraentes. O que eu fiz? Eu fui lá, tive que completar todos os pré-requisitos de novo. Cumpri os pré-requisitos de novo, foram quase 50 dias para eles me habilitarem de novo como caixeiro da Skrill. Tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Se você nunca foi caixeiro, se você está abrindo a sua conta agora, você tem prioridade diante daqueles que já foram caixeiros e não são mais. Entendeu? Você tem vantagens nisso aí, por estar começando agora. Agora, isso vale para todos os métodos, inclusive Pix. Se você perdeu a sua funcionalidade Pix aí, de ser caixeiro Pix, olha, você vai ter que cumprir os pré-requisitos de novo e pode ter certeza que vai esperar mais do que esperou na primeira vez. Tá?
Considerações importantes, aqui ele fala, observação, não realizamos ativações de permissão manualmente. Não mais, há anos atrás, né? Não, eu sou novo na RTM também, mas eu já li algumas coisas em fóruns antigos e tal, lá no Reddit, que a RTM ativava manualmente ali, a análise era feita manualmente. Hoje não, hoje ela cresceu grande, é toda essa parada de inteligência artificial, algoritmo e blá blá blá. Mas é bacana você entender isso aqui, tá? É bacana. O que eu recomendo? O que eu recomendo para você? De antemão, fica de olho nisso aqui, tá? Fica bem de olho nisso aqui. Esse link, ele está disponível aqui, ó, no artigo. Se você vem aqui, RTM, coloca o post. Esse link aqui, esse Redash aqui, ó, ele está disponível aqui, ó. Só você vir clicar aqui, que ele vai abrir. Fica de olho. Recomendei a você e não volta atrás. Comece com Pix. Pix eu tenho certeza que você rapidinho, desde que você cumpra os pré-requisitos, rapidinho você vai ter a sua habilitação de caixeiro autorizada. Revolut, cumpra os pré-requisitos, mas talvez demore um pouquinho mais. Mas não começa a cumprir esses pré-requisitos agora não. Aguarda mais uns vídeos que eu vou te mostrar uma estratégia para vocês fazer isso de uma forma correta, né? De uma forma natural. Não vai sair fazendo transações uma em cima da outra e não, que não vai adiantar. Ok? É isso. Vamos fazer o seguinte, esse vídeo tá um pouquinho longo, mas no comecinho do próximo eu vou acessar isso aqui com outros IPs, para a gente ver se aparece a Revolut, tá? Então, até o próximo vídeo. No comecinho do próximo vídeo eu mostro isso aqui para você. Até mais, um grande abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum detalhe. Um grande abraço, até mais.